podcast Voluntário Peter Pan, episódio 1, gravado na sala do voluntariado da Associação Peter Pan. E a gente tem hoje para conversar conosco a voluntária Clécia Uchoa, psicóloga, que está aqui conosco desde 2019, há 5 anos, né? No programa Raio de Sol. E hoje a gente faz uma homenagem aos voluntários em nome da Clécia Uchoa. Clécia, obrigado pela participação no nosso podcast, aqui no nosso hospital de cuidado, acolhimento, tratamento de criança e adolescente com câncer e seus familiares também. Uma alegria tê-la conosco nesse primeiro episódio. Obrigada, a alegria é minha também, né? Poder estar participando desse momento, né? Onde nós vamos ressaltar a importância, né, do voluntariado na vida dessas crianças, dos adolescentes, assim como os familiares também. Muito feliz de poder participar desse momento. E conosco, dividindo essa bancada tão cheia de luz, né? Lara Braga. A Lara tem 15 anos. Ela está conosco desde 2018, mas agora, graças a Deus, nessa etapa de ambulatório, né? Ela que é filha da nossa querida Valéria. Nós que conhecemos a Lara desde quando ela começou aqui o seu tratamento, né? A Lara está no primeiro ano da escola profissionalizante Onélio Porto, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio técnico, fazendo enfermagem, mas ela quer medicina. Larinha, uma alegria tê-la conosco. E Larinha, você sabe, nós hoje vamos começar falando, exaltando, ressaltando o papel, a importância de termos aqui esse corpo de voluntários, um voluntariado responsável, engajado. Uma alegria tê-la conosco para falar hoje com a Clécia Uchoa. É uma alegria e um prazer também estar aqui junto com vocês. Falar do voluntariado para mim é muito importante. É um prazer também estar aqui com a Clécia e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Já está sendo, Já né? está sendo. A Clécia nos fala que ser voluntário é falar de amor, de cuidado, de comprometimento e de muitos outros sentimentos que são despertados durante esse trabalho que aqui é exercido. Eu te pergunto, quando você diz que acredita que um pouco do que possamos doar no seu plantão, na sua vinda aqui, faz toda a diferença para o outro, eu queria saber que diferença é essa que faz a tua vinda aqui, porque não é técnica que você vem desenvolver na qualidade de psicóloga, é deixar um pouco de você aqui. Como é que é essa experiência de ser voluntária, Clécia? Sim, realmente não é técnica, até porque quando eu chego aqui, né, a psicóloga fica em outro lugar, meu papel aqui é voluntária. E trazendo até essa questão que você falou da técnica, né, assim como traz o psicanalista Jung, e ele fala, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Então, assim, a gente deixa um pouquinho de lado essa questão de técnica, de teoria, e realmente tenta se engajar ali, né, tenta se vincular a essas crianças de uma maneira mais autêntica, mais genuína. Lara, ela disse aqui uma coisa, que ela é psicóloga. Quando você recebe a presença, ou recebia a presença de um voluntário, você distinguia um médico, um advogado, um jornalista, um administrador, ou era só um ser humano, uma alma humana lidando com outra alma humana? Como é que era o seu estado emocional ao receber essa presença? Quando eu vi os voluntários passando, eu aglomerava os voluntários tudo no meu quarto, né? Porque eu amava os voluntários, porque eles mudavam totalmente o nosso dia. Então, quando a gente conhece os voluntários, a gente não procura saber o que ele faz, qual a sua profissão, a vida dele, mas sim aquela brincadeira, sabe? Aquele momento que ele tem ali tão precioso com a gente, que às vezes muda tanto o nosso dia, porque às vezes a gente tá lá cansados, né? Às vezes faz dias que a gente tá internado, faz tempo que a gente tá ali sem algo para fazer, e aí chegam os voluntários com toda a alegria para contagiar, brincar com a gente, conversar se for preciso, e é muito importante.
o voluntário por conta disso. Tu lembra dela, não? Não lembro, eu acho que eu não conheci ela. Mas tu acha que ia gostar muito dela? Eu acho que sim, que eu gostava de todos. Me diga uma coisa, qual aquele que chamou muita atenção? Porque eu tenho uma pergunta para fazer para ela agora. Teve um que chamou muita atenção. Por exemplo, o Denis tem a mania de fazer uns cachorrinhos, umas coisinhas lá sim. toda. Quem é que chamou assim a tua atenção de... Teve 4 voluntários que, assim, foi uma experiência mesmo, assim, de alma com alma, sabe? Que foi a Thaís Pena, a Bela, Bela, a Denise, a Ana Denise? Paula e o Guilherme. Foram os, assim, que mais marcaram a trajetória, e o Tibério. Eu lembro que o Tibério, ele entrava no quarto tocando violão, vestido de palhaço, cantando. A Ana Paula eu conheci, ela veio brincar comigo de Uno, que no tempo Uno. que eu era louca pelo Uno. E aí a Denise eu conheci aqui embaixo, né, que ela era da biblioteca, e aí eu amava ler gibis, e aí ela sempre estava me apresentando novos gibis, conversando comigo sobre eles. E o Guilherme também, uma alegria contagiante, ele entrava no quarto, brincava de tudo Se que era tava brincadeira. triste, acabou a tristeza. Se tava triste, acabou a tristeza. A Thaís e a Bela, meu Deus, era a dupla perfeita. Uma dupla que fazia todo mundo rir. A Thaís é uma graça, meu Deus. Quem não ri com a Thaís, eu nem sei. Porque a Thaís é muito engraçada. Então, eles foram muito importantes na minha trajetória. Foram os voluntários que realmente marcaram a minha vida. Clécia, durante o seu tempo, são 5 anos que aqui você está, da mesma forma que alguns nomes de voluntário, algumas pessoas, algumas almas marcaram a vida dela, que experiência, assim, muito especialmente você tem desse seu tempo aqui de voluntário? Lembrando que você é do Raio de Sol, qual dia e horário? Terça-feira, 9 horas da manhã. Terça, 9 da manhã, 9 Isso. às 11, né? Isso. Então, aquele voluntário ou aqueles voluntários que te marcaram até hoje a vida aqui na Associação Peter Pan, o Centro Pediátrico do Câncer. Sim, e são muitas histórias, né? Realmente a gente tentando recapitular, mas tem sim aquelas crianças, aqueles adolescentes que marcam. E uma delas foi bem no início, quando eu cheguei aqui, né? Foi a primeira criança que eu encontrei. E assim, ele realmente marcou muito, né? Ele, quando me via pelo vidro do quarto, ele já pulava na cama, chamando. E assim, era uma alegria poder chegar aqui. Eu passava muito tempo brincando com ele mesmo. Era uma criança muito especial, né? Me tocava muito. E ele tinha assim um brilho no olhar, parecia que ele falava com os olhos, né? É assim, realmente uma criança muito especial, como todas, mas como você falou, sempre tem aquelas que marcam um pouquinho, né? E também teve um adolescente, né, que inclusive ele continua em tratamento aqui, também muito especial para mim. Mas assim, todas têm o seu lugarzinho, né, no nosso coração, mas algumas tocam mais do que outras, assim. Se ela fosse voluntária do teu tempo e ela passasse ali, aqui no terceiro andar, tu chamaria ela para quê? Para fazer, Com brincar de certeza, Uno? com certeza eu chamaria ou pra brincar de um, ou então pra procurar outra brincadeira. Eu sempre inventava alguma coisa, porque eu não gostava de ficar quieta, até hoje, né? Sabendo que ela era psicóloga, tu ia explorar assim o que nela? Porque você é inteligente. É. Olha, a nossa querida Lara, ela em pleno tratamento, ela fez um propósito que, se após o tratamento, chegando à cura, Deus lhe abençoasse, lhe acolhesse, ela criou o propósito de apresentar louvores a cada mês nas mídias sociais. E ela tem os louvores dela, e eu já vi, eu estava até perguntando a ela, viu, Clécia, se aquilo ali era lido. Ela disse, não, é o que vem, era como se o Espírito Santo baixasse sobre ela, né? E ela conseguisse verberar tudo aquilo. Você chamaria ela para que vocês falassem de alma a alma. Você diz das pessoas que muito lhe tocaram as suas experiências até agora. E você nos ensina que se nos doarmos ao outro, também faz muita diferença na vida do voluntário. É algo que traz muito sentido para a nossa vida. Em que mudou a sua vida depois que você passou a compor o grupo de voluntários da Associação Peter Pan?
Então, realmente muda, né? Muda nosso olhar tanto sobre essa visão de mundo, também sobre as pessoas, né? É a importância que nós damos aos acontecimentos do nosso dia a dia, né? Quando a gente passa por aqui, vivencia essas experiências, né? Vê o que cada família passa, né? Cada criança, e a gente sai daqui realmente com outro olhar, né? A nossa forma de ver o mundo realmente ela muda, a gente passa a dar mais importância ao que realmente merece importância, né? Tu é daquele tipo que pega um telefone, liga depois, para saber da mãe como é que tá o menino, a menina. Tu faz esse tipo de coisa também, daquele. É do tipo que te envolve, é? Como é que é? Porque eu vou te perguntar já já uma coisa. Quem foram aquelas pessoas que até hoje estão na tua vida, fora essas aí? Então você é daquelas que tem um envolvimento mesmo, que leva o telefone, que procura saber, viajou para o interior, como é que tá, teve febre, já voltou, tá? É? Como é o teu tipo de ser voluntário? Pronto. Realmente o desejo, né, de estar acompanhando, de estar sabendo ali as informações, o processo é muito grande, mas a gente tenta também esse cuidado, né, na questão, até mesmo pelo cuidado, pelas orientações que são passadas, desse contato, né? Mas claro que a gente não deixa de ter, de pedir às meninas, sempre que eu chego aqui eu pergunto, a Lívia, né, que conhece também muito, a Vania mesmo, sobre informações, como é que tá, aquele que viajou já chegou, como é que foi, se deu certo. Mas sim, tem sempre essa preocupação de saber como é que está caminhando. A gente subiu no plantão, encontrou essa semana, na semana seguinte já não encontrou, né? E a gente busca saber onde está, né? Se teve alta, como é que está o processo. Chorou algumas vezes? Te emocionou diante de um quadro, de uma situação, ao abraçar uma mãe, um mês sem ir em casa no interior do estado e aquela mãe queria um abraço, você abraçou e as duas choraram. Há esses momentos? Há esses momentos. Sim. Dá para contar um dia? Há um momento onde uma mãe estava aguardando a alta e assim, ela na expectativa, né? E a mãe que estava na cama do lado estava organizando as coisas para ir para casa, né? E aí quando eu cheguei para brincar com a filha dela, ela já foi olhando e já foi dizendo, olha, ela já está indo para casa, né? Eu também ia, mas infelizmente a gente vai ter que continuar aqui. E aí ela foi contar quanto tempo fazia que não ia em casa e ela mesma já foi, né? Tomando esse abraço e começou a chorar. Realmente a emoção toma de conta. Lara, o momento do tratamento, palavras suas, é muito difícil e cansativo. O que é cansar num leito de um hospital? Você passou já de quanto tempo ininterruptamente sem sair daqui de dentro? Um mês, 2 meses, 3 meses? O que é estar cansado do hospital? Teve um tempo que eu já cheguei a passar. Na verdade, eu vivia tendo intercorrência, né? A imunidade baixava, aí tinha Fez febre. tratamento de quê? Fiz tratamento de leucemia. Mieloide aguda, Não, LLA. a Isso. linfóide. Aí a minha imunidade sempre baixava, então eu sempre tava por aqui, né? Por conta, é mesmo o esperado do tratamento, né? E aí eu já cheguei a passar bastante tempo, que a imunidade não subia. E aí eu passei acho que cerca de um mês e meio por aí. E aí era muito cansativo. Por quê? Porque é uma rotina cansativa. Quando a gente está na parte mais intensiva do tratamento, a gente vem quase todos os dias da semana, praticamente, né? Então, chega uma hora que a gente não quer mais fazer isso. A rotina de acordar cedo, de estar aqui, de fazer exame, tomar medicação, é muito cansativa. Sabe, eu acho que nem é tanto o físico, mas sim a nossa alma que fica cansada daquela rotina, de estar vivendo aquilo. E não é só o nosso tratamento que a gente vive, sabe? Às vezes a gente vê experiências de outras pessoas que a gente se apega, ou que a gente cria um contato, e aí isso cansa ainda mais, sabe? Às vezes dá um desânimo e um medo ao mesmo tempo. Pessoas que marcaram época com você. Tem muita gente daqui que estava como paciente, que te marcou a vida, que saiu daqui, hoje é teu amigo. Como é que é essa experiência? Eu tive dois amigos muito importantes, assim, os que mais marcaram, né? Que foi a Duda e o Bruno. A Duda, infelizmente, hoje não tá mais aqui entre a gente, mas eu levo ela, assim, pra sempre. A Duda foi uma pessoa muito importante.
e que a gente estava sempre juntas, sabe? E o Bruno ele também agora está em ambulatório, ele está muito bem, graças a Deus. E aí a gente hoje em dia troca experiências sobre isso, a gente está em fases diferentes, então hoje em dia eu vejo o Bruno, meu Deus, como o Bruno cresceu, e ele fala a mesma coisa, então é sempre uma troca de experiências muito legais. Como que tá agora, de quanto tempo que você vai, e quem você viu da última vez que você foi, não tem mais ninguém conhecido do nosso tempo, então é muito importante, sabe, ter pessoas para viver essa experiência junto com você. Clécia, você afirma que é muito grata por todas as experiências vivenciadas, por todas as histórias e realidades diferentes que conheceu durante os plantões. E é grata por cada momento ao lado de crianças e adolescentes e acompanhantes, na maioria dos pais, porque essas pessoas te ensinaram a enxergar o mundo, a vida, sob outro prisma. Dia desse eu estava em um shopping e tinha um senhor que eu julgo ser os avós de duas meninas, duas jovens, 17 e 18 anos, e uma delas dizia: ô fulana, viu, vô, não vai dar certo aquela minha viagem da Disneylândia, eu estou tão triste. Arrasou, acabou meu mundo, acabou meu mundo. Quando você vê a experiência dela, que muito modificou, muito transformou sua vida, como é que você passa a enxergar? Antigamente, uma unha quebrada nos entristecia. Hoje, quer dizer, alguém se reclama porque não foi para a Disneylândia porque o voo foi cancelado. E ela se cansa de estar hospitalizada. O que isso representa de ganho espiritual e de vida e de experiência e de vigor para que vivamos melhor. Sim, realmente, é essa questão, né? O nosso olhar sobre o que realmente está importando, né? Como é que a gente está vivendo os nossos dias, né? E assim, o que é que nós estamos construindo, né? Porque é como esse exemplo que você trouxe. A viagem para a Disney não dá certo, de repente aquela chateação, né? Toda aquela reclamação. E quem está aqui na cama do hospital quer o quê? É como a frase que tem aqui no Peter Pan, de presente e futuro, né? Quer ter esse futuro, né? Então, assim, é muito significativo, né? A gente perceber, chegar aqui e perceber, enquanto lá fora, quem tem filho, contato com um jovem, por exemplo, está naquela preocupação do Enem, de passar no vestibular, cobrança dos pais, a gente sabe que faz parte também, e a mãe que está aqui com seu filho, muitas vezes naquela mesma faixa etária, ela já nem está lembrando dessa parte, ela só quer que o filho saia com saúde daqui, né? Então, assim, é aí que a gente começa a ver, né, o que realmente traz sentido aí para a nossa vida. E quando a gente está lá fora e se depara com situações como essa, poxa, algo não deu certo e vem aquele desejo ali, né, espontâneo de reclamar, logo a gente resgata essa experiência que a gente vivencia toda semana aqui. Lara, você já chegou a dizer assim para si e para sua mãe, ou para quem estivesse por perto: não, mãe, o meu sofrimento é tão pequeno em relação ao sofrimento da fulana lá na outra enfermaria. Aconteceu isso? De você estar no momento ali de padecimento. Meu Deus do céu, por que é que eu não estou em casa estudando com as minhas amigas? Não, meu Deus, o caso dela é muito mais complexo. Aconteceu? Sim, já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente, por conta da rotina pesada, como eu falei, às vezes a gente se pega querendo reclamar, né? Por conta que tá aqui direto. Mas quando você olha ao redor, principalmente aqui no hospital, você vê que tem crianças que passam por situações bem mais complicadas, bem mais difíceis do que às vezes a gente está passando, sabe? Crianças e mães que moram no interior e que ficam em lares, né? Que não é a mesma coisa da nossa casa, do nosso aconchego. E apesar dos pesares, quando eu chegava em casa, eu tinha o meu cantinho, o meu quarto, sabe? Então, às vezes eu me deparava assim, oh, meu Deus, às vezes as mães e as crianças saem daqui e ainda vão ter que ir pro lar, onde é como se fosse uma rotina de hospital, né? Você fala em hospital e Peter Pan. No início, éramos um grupo de voluntários dispostos a levar carinho e alegria para crianças diagnosticadas com câncer. De forma socialmente responsável, com o auxílio de doações de empresas parceiras e pela força do voluntariado, erguemos um centro de tratamento especializado
Referência no Ceará, conhecido como Centro Pediátrico do Câncer Hospital Peter Pan, esse prédio possui quase 5.000 metros quadrados e conta hoje com 95 leitos, 16 programas sociais, unidades de terapia intensiva UTIs, consultórios médicos e espaços diferenciados como a brinquedoteca, o espaço do adolescente e a ABC Mais Saúde, que representa a Associação Peter Pan, o Centro Pediátrico do Câncer, o Hospital Peter Pan para você, Lara, paciente em ambulatório. O Hospital Peter Pan, eu digo que ele é como a minha segunda casa, né? Aquele lugar que me acolheu quando eu mais precisei, né? Que foi o momento do meu tratamento, a fase mais difícil da minha vida. Tinham pessoas maravilhosas, voluntários, médicos, tinha toda a assistência possível. Até hoje eu falo para todas as pessoas que eu conheço que eu nunca conheci um hospital tão humano como o Peter Pan, sabe? Um hospital que realmente não trata só a sua doença, não trata só sobre o tratamento, mas sim procura tratar, ajudar na sua alma, ajudar você crescer. E o Peter Pan, ele não deixa de lhe acompanhar nunca, sabe? Hoje eu vejo essa experiência, hoje eu tô vivendo essa experiência que já faz 4 anos, né, que eu não me consulto aqui, que agora eu sou do ambulatório do Albert Sabin, mas o Peter Pan tá sempre presente, me acompanhando, perguntando de mim, tendo programas sociais onde eu participo, onde eu sou chamada, e pode ter certeza, toda vida que eu venho pra minha consulta aqui, né, agora raramente, graças a Deus, eu nunca deixo de vir aqui, dou uma voltinha lá por cima, uma voltinha por aqui, porque foi o lugar onde me acolheu no momento mais difícil da minha vida. A gente estava falando aqui sobre o hospital e tem esse trecho aqui que é interessante. De forma socialmente responsável, com auxílio de doações de empresas parceiras, vou sublinhar, e pela força do voluntariado. Você é essa força do voluntariado, Clécia Uchoa. Que força é essa que tem o voluntariado, que transforma a APP em uma entidade reconhecida nacionalmente? Fale-nos, e aqueles que estão nos ouvindo, sobre essa força desse voluntariado responsável. O que te cabe fazer? O que nos cabe fazer pelo próximo? Bom, eu acredito que primeiramente o amor, né? Eu acho que é a força que realmente nos move, né, para fazer algo, né, tanto por nós como pelo outro, né? E esse fazer pelo outro faz muito bem também para nós, né? Então, assim, é o amor, é o comprometimento, né? E também a esperança, né? Tanto para nós como para eles, né? De ver uma transformação, de ver poder, né, sair daqui e contar, assim como a Lara, né, essa história de superação. Então, assim, com certeza isso nos move, né? A estar aqui toda semana, a vir para o plantão, a fazer essa diferença, né, na vida dessas crianças e desses Você é adolescentes. daquele tipo de voluntário que tudo que está falando mete a Associação Peter Pan no meio? É quase isso. Falou, olha, na Associação Peter Pan ontem, como é que é? Porque Sim. ela está dizendo que sim, que Sim. ela saiu da Associação Peter Pan, está agora lá no SEB, mas o Peter Pan não sai dela. Sim. Sai de ti em algum momento? Ou é aquela coisa fixada? É fixada nos espaços onde eu frequento, até mesmo onde eu trabalho, período de campanha, como um Dia Feliz, né? Tento arrastar, né, os colegas de trabalho, tento propagar, pedir ajuda, enfim, nas datas mesmo que nós temos aqui festivas, né, eu estou sempre tentando propagar também, para que venha um número maior, né, de doações, de voluntários, né, de reconhecimento também, que é um trabalho que merece esse reconhecimento para alcançar cada vez mais pessoas, né? E qual é o impacto no teu consultório? Você como profissional da alma humana, ledora da alma humana, qual o impacto do teu trabalho aqui de voluntário, de voluntária, no teu paciente? Há uma ligação entre as duas coisas? Você, puxa vida, o que eu aprendi lá me leva a entender que... Sim, e vem muito por essa questão do sofrimento, né? Que é o que nós presenciamos, né? Nos atendimentos, né? E claro que cada pessoa é única, né? Dentro da sua singularidade, mas que assim, né? Não tem como não atravessar, né? O sofrimento que eu sei que é dentro do hospital, mas cada pessoa que chega no consultório também traz consigo ali um sofrimento e que com certeza o nosso olhar, né?
atento, sensível, né? Muitas das coisas que a gente leva daqui também, dessa experiência, contribuem para esse atendimento mais Esses, atento. o sofrimento toma outra dimensão depois daqui, ou seja, ele te ajuda a entender o sofrimento lá fora, até fazendo comparações, você, puxa vida, eu ganhei em experiência e aquilo que era ontem o sofrimento, hoje eu vejo como algo que seja até oportunidade para crescimento. Te fez crescer nesse aspecto também, de juntar conhecimento e força e até diálogo e até defesa na sua abordagem? Sim, sim, com certeza. A gente cresce bastante, aprende muito, né? Cada plantão, além das trocas, além de tudo que a gente vivencia, não só os momentos de brincadeira, passa de tudo um pouco aqui, mas a gente aprende muito com cada história, cada pai, com relatos de cada criança também. Com certeza agrega demais na nossa vida. Um relato que te marcou muito. Agora mesmo, tentando recapitular, é de um jovem, né, que sonha de poder sair daqui, fazer faculdade, e que em alguns momentos ele menciona essa questão do os meus colegas lá fora já estão seguindo, já estão entrando na faculdade, né? Mas ele tem muita esperança, né, muita vontade, e ele segue no tratamento de sair daqui, de poder, e assim, a cada plantão ele fala um pouquinho sobre os desejos, né, que ele tem de quando sair daqui de viagem, de faculdade. Então, assim, sempre, né, ele traz, né, nos plantões, em algum momento ele traz uma pontinha ali, né, dessa esperança de quando ele sair daqui, de tudo que ele almeja, de tudo que ele deseja depois da alta. Por falar em alta, em sair daqui, Lara, você falou de voluntários, falou de colegas, de amigos, de amigas. Vamos falar agora dos profissionais que aqui estão. Eles também fazem muita diferença, né? Médicos, nutricionista, psicólogo, assistente social, dentista, inclusive. Enfim, esse grupo multiprofissional. Qual o impacto disso na tua vida, experimentando um pouco de cada um deles? Eu pergunto até, são só profissionais nas suas áreas ou são seres humanos que são vocacionados a acolher? Como é que você os vê? Eu vejo eles realmente como anjos, sabe? Anjos. Os médicos foram, assim, essenciais no meu tratamento. Eu queria até trazer um relato Opa! Vamos lá. que um dia eu tava muito triste, assim, tinha sido um dia bastante difícil, tava bem cansada. E aí lá vem a doutora Sandra, a Sandra Emília, e aí ela chegou, não falou nada, ela apenas me abraçou. E naquele momento foi um momento muito especial, sabe? Tudo que eu tava precisando era aquele abraço, aquele acolhimento, sabe? Às vezes a pessoa nem precisa chegar falando nada, ou falando algo que motive. Às vezes a gente só precisa de um abraço mesmo, Opa, sabe? olha aí. E foi muito especial e eu conto pelo menos essa história, a minha mãe também, porque foi um momento assim que ficou muito marcado, sabe? Dela chegando e acolhendo mesmo. E todos os profissionais da Associação Peter Pan, eles são muito humanizados. Foi o que eu disse, não, eles não tratam apenas a doença, sabe? Eles tratam o nosso emocional, como que a gente tá, como que a gente está se sentindo em relação a tudo que a gente está passando. Então, realmente não são só profissionais, mas são anjos. O que ela está dizendo é, eles não são só profissionais, eles não só fazem o tratamento, né? Eles também têm aquela assistência humanizada, né? Então, a assistência humanizada, a Olga costuma dizer, a Sandra está aqui conosco, Sandra Salgado, e ela diz que isso faz toda a diferença. Você sente, Clécia, que o trabalho do voluntário se soma nessa perspectiva da humanização ao tratamento, ou seja, é terapêutico esse abraço, esse trabalho, ele ajuda na complementação, na replementação ou na ampliação do poder terapêutico de uma medicação? Sim, acredito que sim, né? Como a Lara está falando, é de fato uma característica grande do Peter Pan, esse trabalho humanizado de todos os profissionais, né, que a gente encontra e traz sim grande diferença, porque esse abraço que ela mencionou é como se ela estivesse sentindo ali, ela está entendendo o que eu estou passando
inclusive, que eu Ela está precisava. entendendo o que eu estou passando. Não, sem E palavras, ela- né? Não precisou dizer nada, não é, Lara? E ela é a médica. Então, assim, na concepção de muitos, o médico vai tratar a doença. E tratou, chegou, né, deu orientação, saiu. E não, ela também consegue ver a Lara, né? A doença hoje, né, na época, fazia parte ali, né, da vida da Lara. Mas ela conseguia ver também que existia a Lara, né, por trás dessa doença. Ou seja, existe uma pessoa. E ela conseguia olhar, né, ter esse olhar cuidadoso também para o ser humano. E eles se sentem acolhidos, com certeza isso faz grande diferença. A psicóloga atua no plantão? A doutora Clécia Uchoa? A Do ponto de psicóloga. vista, sim, usar psicologia. Hein? Bom, assim, não deixa de atravessar, né? Eu acredito que em alguns momentos pode sim contribuir, mas não nesse papel de... Tanto que no plantão mesmo, quase nenhum, né, dos nossos pacientes sabe que eu sou voluntária ou que eu sou psicóloga. Então, assim, é algo que eu realmente tento separar, mas claro que atravessa em algum momento e contribui sim, né, para a nossa forma de ouvir, né, os momentos de falar, né, esse sentimento, como ela trouxe muitas vezes, nem precisa tanto esse falar ou brincar, às vezes é só ficar ali do lado, ouvir um pouquinho, até o silêncio também não diz muito, né, a gente diz, tá em silêncio, não disse nada, muitas vezes esse silêncio também diz Eloquência. muito, sim, é isso. Deu plantão essa semana? Sim. Como foi o plantão dessa semana? Foi tranquilo, né, na medida do possível, né, as crianças estavam recebendo medicação, mas nada fora ali, né, do que a gente espera no tratamento, né, nada tão agravante assim, pelo menos pelas crianças que eu passei, pelos pais, estava tudo sob controle. Praticamente finalizando, a pandemia impactou no teu tratamento nesses períodos aí de 2020, 21, 22? Como foi a pandemia nesse período para ti? No período da pandemia, eu já estava vindo pouco. Eu acredito, não, em 2020, né, que foi o ano assim que a gente entrou em pandemia, em setembro eu já entrei em ambulatório. Então eu não peguei tanto essa fase da pandemia. E ainda bem, porque eu acho que devia ser muito difícil. Eu comentava disso com a minha mãe e falava assim com as pessoas. Eu acho que eu até comentei isso com a Vânia, que, meu Deus, como devia ser difícil essas crianças que estavam internadas, né, nesse processo tão difícil que é o tratamento, que às vezes passam muito tempo sem a presença dos voluntários. Porque no meu tempo, com os voluntários, tinha vezes que, né, quando eles iam embora, né, que uma hora tem que acabar o plantão, quando eles iam embora, eu ficava triste. Imagine não ter a presença deles nenhum dia. Então eu ficava, meu Deus, mãe, como deve estar sendo lá com as crianças, as mães, como é que tá sendo, né? Porque ficam sozinhas, né? A mãe, não, o paciente, o acompanhante, né? Então eu ficava, nossa, deve estar sendo muito difícil. Ainda bem que eu não peguei essa fase da pandemia, porque os voluntários foram uma parte essencial no meu tratamento. Olha aí, como foi a pandemia não poder vir durante quase 2 anos para cá? Fazia o quê? Sentia falta? Sim, muita falta, né? E assim, esse dia, né, esse turno que eu faço aqui, eu consegui colocar alguns atendimentos em formato de plantão, não aqui, mas digo no meu trabalho, fora, mas sempre deixando esse dia reservado para quando retornar já estar aqui livre, né, para continuar. É o mesmo dia desde o momento que eu entrei aqui em 2019. E assim, a gente tentava através de reuniões, né, esse preparo, essa expectativa, né, a Vânia, nossa coordenadora, sempre estava tentando buscar essa interação com os voluntários, né, através das reuniões, os encontros online, e tinha alguns voluntários que seguiam fazendo o trabalho de forma virtual também, né? Sou muito grata pelos voluntários, eles mudavam completamente o meu dia. Sua palavra final, fazendo essa lembrança dos voluntários, levando uma mensagem para eles no sentido de: venham, fiquem, deem plantão, venha nos ver. Os voluntários, eles são de extrema importância
E eu queria que alguns deles, né, que às vezes pode se sentir desanimado, entendesse isso, sabe? Os voluntários, eles mudam totalmente o dia, sabe? Eles chegam com alegria, muda totalmente aquela nossa rotina, sabe? Sai totalmente da rotina. Então, isso que é importante. Às vezes a gente vive tanto na rotina e a gente precisa de algum momento que a gente saia da rotina. Então, é por isso que é tão importante os voluntários. E eu queria que vocês entendessem que vocês não podem parar de fazer isso nunca, porque realmente vocês fazem a diferença na vida de tantas crianças, adolescentes e até muitas vezes até os acompanhantes, sabe? Que os voluntários, eles marcam a vida dos pacientes. Então, o programa de voluntários nunca pode acabar, sabe? Porque é um programa, assim, extremamente especial, extremamente único e totalmente humano, sabe? Onde a gente recebe aquele acolhimento necessário, onde a gente sai da rotina um pouco, onde a gente bagunça um pouco, e é muito importante esse momento. Acolhendo a sua provocação, vou já começar meu plantão, viu? Não era nem hoje, mas só pelo que você disse. Larinha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mas você vai fazer uma pergunta para ela para a gente terminar. Tá bom. Posso dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte da Associação Peter Pan e espero seguir fazendo parte dessa grande família, sendo voluntária com muito amor, com muito orgulho e com muito comprometimento. A sua fala final, em agradecimento também à sua participação, e depois você vai fazer uma pergunta para ela para finalizar, da importância que tem você fazer essa conclamação aos voluntários para uma integração definitiva e a gente não ser só muito bom na qualidade, mas também na quantidade de braços para acolher do jeito que a Lara quer que nós façamos. Sim, porque eu acredito que é como aquela frase, né? Juntos somos mais fortes. Então, assim, quanto mais voluntários puderem seguir, né, nessa causa, com certeza vai alcançar um número bem maior de crianças e adolescentes. Eu espero que cada vez mais, né, possam chegar novos voluntários. Nós tivemos um treinamento recente agora, também específico para o Raio de Sol, onde entraram aí novos voluntários. E a cada novo voluntário que chega, né, o nosso coração fica quentinho também, cheio de esperança de saber que mais crianças vão ter esses momentos como ela trouxe. A gente fica ali esperando esse voluntário chegar para tirar um pouquinho ali aquela rotina, né? Para quebrar um pouquinho aquela rotina. E eu também acredito que é muito importante. Clécia Uchoa, a Lara é toda sua. Pergunte, agradeça, despeça-se. Muito obrigada desde já pela sua fala, né? Pelo reconhecimento que você Mãozinhas tem com o nosso dadas. trabalho. Eu fico muito feliz mesmo de saber da sua história, né? E que história, né? Assim, de superação, né? Muito feliz com seus desejos. Eu espero que você alcance todos eles, né? E que nós possamos, né? Presenciar também. Ela vem aqui nos contar. Vamos na formatura dela. Sim, pode nos convidar também. Será um prazer imenso. E assim, é como ela falou, tem aqueles voluntários que também tocaram ela de alguma forma especial, né? E ela sabe o porquê disso. Mas eu queria saber dela, quando esse voluntário chegava, né? Qual era o primeiro sentimento que vinha com você quando você viu esse voluntário ali no vidro, né? Era de muita felicidade, eu ficava muito feliz quando eu via aquele voluntário que já tinha me marcado, né? Ou então, quando fazia tempo que eu não vinha, que eu não via ele, eu perguntava pra Vânia, Vânia, cadê ele? Que não apareceu mais. Pergunta a ele por que ele não tá vindo. E eu não deixava ninguém quieto, então eu sempre tava perturbando pra vir, porque realmente eles fazem a diferença, e aquilo fazia muita diferença, então eu não podia deixar que ele fosse embora ou que deixasse de vir, não. E eu queria também te agradecer por estar nesse projeto há tantos anos, nesse programa de voluntariado, né, que muitas às vezes desanimam e deixam de vir, mas você não desanimou, você não desistiu, e isso é muito importante. O amor, ele cura, e eu tenho certeza que todas as crianças que têm contato com os voluntários, que tiveram contato com você, você impactou em muitas vidas, a sua vida, o seu cuidado, às vezes o seu toque, fez a diferença e mudou na vida daquele paciente, assim como mudou na minha.
Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Clécia. E esse aqui foi o episódio 1 do podcast Voluntário Peter Pan, gravado na sala de voluntariados de voluntário da Associação Peter Pan. Muito obrigado pela sua assistência e até o nosso próximo episódio. Muita paz.